Fala Brasil, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre avaliação de passageiro, tá bom? A importância da gente não descuidar disso na hora de aceitar uma corrida. Eu descuidei, não cheguei a me dar mal porque eu consegui cancelar antes da passageira embarcar. Mas eu vou te contar a história para você não passar por esse tipo de situação que eu passei. Se você é um motorista novo, né? Que eu sei que tem bastante motorista novo nos aplicativos aí que acompanham o canal. De repente há poucas semanas ou há poucos meses e você ainda não tem assim uma noção, não teve experiências ainda do porquê que essa questão da avaliação baixa de passageiro já é um motivo para você não aceitar a corrida ou você cancelar. E eu sei também que tem aqueles motoristas aí que já são experientes, né, no aplicativo, mas que podem passar por situação que eu passei. Sabe que não pode aceitar, que não é que não pode, né? A gente pode aceitar passageiro de 1.0, a gente pode aceitar, mas a gente tem que ter aquele filtro assim, ó, até aqui eu aceito, daqui para baixo eu vou pensar 1000 vezes antes de aceitar. Então é mesmo a gente já ter uma certa experiência, né? Eu não vou dizer assim que eu tenho muita experiência comparado a alguns motoristas aí que já tem alguns anos no mercado, mas eu acho que 11 meses trabalhando com isso de forma constante aí, eu já tenho uma certa bagagem, né? Algumas experiências que eu passei, situações, para poder compartilhar isso. Então eu também quero falar com você também que já tem uma certa experiência no aplicativo, para você não descuidar, não cometer o erro que eu, Luana, cometi, tá bom? Não faça o que eu fiz. O que acontece? Aqui em São Paulo, há 2 semanas atrás, né, capital, né, de repente primeiro vídeo que você tá assistindo meu nome é Luana, tá bom? Sou motorista de aplicativo há 11 meses para tirar renda extra, tá bom? Trabalho geralmente no período da tarde, geralmente não, trabalho no período da tarde e à noite, finalzinho da tarde e à noite e nos finais de semana, tá bom? Esse é a minha forma de trabalhar com os aplicativos. E o que acontece? Há 2 semanas atrás, teve uma semana aqui em São Paulo que estava bastante frio e teve 2 dias que choveram, e choveram bastante aqui em São Paulo, tá? E o que acontece? Não era aquela chuva que foi para ponto de alagamento, pelo menos não nessa região aqui que eu trabalhei, Zona Oeste, Zona Norte, né? Eu acho que teve alagamento, assim, aquelas ruas que são mais baixas, aí sim, encheu de água, mas era aquela água que não chegou a alagar as casas, nada. Era só uma água que os carros não conseguiam passar, a gente tinha que cortar por outras ruas, enfim. Mas foi chuva forte, né? Deu para trabalhar. E o que acontece? Nesse dia aí a demanda estava muito alta, né? Porque pessoas que normalmente não pegam o aplicativo, que vão de ônibus, que vão a pé, acabam indo para os aplicativos. Então foram 2 dias que assim, financeiramente valeram muito a pena, porque um dia deu para fazer aquilo que eu precisaria de 2 dias para fazer. Então financeiramente não tenho do que reclamar. Em termos de trabalho também, foi aqueles dias bons que eu gosto mais quando são dias assim, que você não fica ocioso. Acaba uma corrida, você já começa outra, acaba uma, você já começa outra, você tá fazendo uma, já entra outra que já fica ali aguardando. Eu prefiro assim que a gente otimiza o nosso tempo, né? Só que nessa de fazer essas corridas que você tá corrida em andamento e entra outra corrida, eu aceitei uma corrida sem prestar atenção em 2 detalhes. Primeira, era corrida do Uber juntos. Segunda, passageira tinha avaliação 4.59 e eu não vi, tá? Eu só olhei a questão da dinâmica, tá? Porque naquele dia eu tava empolgada, né? Porque tava vindo uma corrida atrás da outra. Eu tava em região de dinâmica, então eu só vi lá que tava marcando 1.4x. Na hora que eu vi aquilo, eu já, aceitei. Eu descuidei mesmo, sabe? Eu tava distraída porque eu tava assim, distraída no sentido assim, eu tava conversando com o passageiro, que inclusive era uma pessoa muito gente boa que tava no carro, prestando atenção no GPS e prestando atenção na direção, né? Que além da tensão normal que a gente já tem, né, que nesse dia tava chovendo, então você fica muito mais alerta. Fez aquele barulhinho no celular, meu instinto foi, vi 1.4x, eu fui lá e aceitei. E nem lembrei desse detalhe da avaliação do passageiro. Eu sempre olho isso, gente. Isso não é uma coisa que eu descuido sempre. Toda corrida eu olho a avaliação de passageiro. Mas esse dia eu realmente descuidei, tá? E o que aconteceu? Encerrei a corrida com esse passageiro que deixei e fui iniciar o deslocamento para embarcar a passageira. Só que eu não tinha me dado conta que era o Uber juntos. Eu estava achando que era o X. E aí, quando eu fui ali para apertar para iniciar a navegação até ela, aí eu vi que tinha aparecendo ali uma mensagenzinha que ela já tinha me mandado. E ela colocou a mensagem assim: você vai demorar muito?
E eu li aquilo, já me acendeu, né? Já me deu aquele alerta. Eu falei, bom, porque essas mensagens a gente pode interpretar de várias maneiras. Você pode interpretar que a pessoa está te pressionando, ou você pode interpretar que a pessoa é daquelas pessoas que são objetivas para falar, porque tem pessoas que são educadas, elas colocam boa noite, Luana, tal, 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 e colocam ali. E tem outras que são objetivas, ela pergunta sim, não, né? Responde, ok, e acabou. E eu falei, se de repente é só uma pessoa objetiva, né? A forma de falar é uma pessoa objetiva. Eu respondi boa noite, desculpe não ter respondido antes, estava finalizando uma corrida e estou a caminho. Ela só respondeu assim, ok, estou te aguardando. Não deu 2 minutos, ela colocou assim, moça, você Ela colocou, não deu 2 minutos, ela pegou e colocou assim, moça, você vai demorar muito? Porque tá chovendo, né? Ela colocou assim, tá chovendo. Só que eu tava numa região, o que que acontece? O caminho que o aplicativo tava indicando, se eu entrasse naquela, eu cheguei a embicar o carro para entrar e eu vi que o meio da rua tava cheio de água e tinha carro parado, né? A rua tava aqui, tinha carro parado aqui e a poça de água aqui. O que que eu já imaginei? Não dá para passar com o carro nessa rua. O aplicativo tava mandando eu vir, dar a volta, cortar para pegar, né, lá na frente. Eu conheço a região, é a região aqui da Lapa, aqui da zona oeste da capital de São Paulo. Eu já me localizei e falei, não, dá para ir reto aqui, entrar naquela rua, eu vou cortando. Fiz esse caminho. Só que nesse meio tempo de embica o carro, olha a água, decide mais ou menos, ali você perde ali uns segundos, 1 minuto às vezes. Não deu 1 minuto, a passageira, eu não cheguei a responder, né? Porque eu tava naquela coisa de decidir o que eu ia fazer e tal. Não deu 1 minuto, a passageira colocou assim, você tá demorando demais. Na hora que ela colocou, você tá demorando demais, aí apertou o botão, que eu falei assim, enquanto ela tá perguntando se eu vou demorar, é uma coisa. Agora, falar que eu estou demorando demais, aí é outra. Eu entendo que ela já estava aguardando desde a corrida daquele passageiro. Eu entendo isso, só que eu não tenho culpa, porque o aplicativo colocou a corrida para mim no meio. Ela tem que aguardar, não tem o que fazer. E segundo, estava chovendo, alagado, peguei um pouquinho de trânsito no farol, enfim, aconteceu uma série de situações. Só que nessa hora aí foi a hora que me acendeu o botão. Eu falei assim, eu não vi a avaliação da passageira. Quando eu fui olhar, aí eu vi Uber juntos, passageira 4,59. Foram as informações que eu precisava para decidir cancelar a corrida. Eu simplesmente cancelei, coloquei ali motivo de erro de rota, porque realmente eu não errei a rota de propósito. Eu fui obrigado a ir por outro caminho por causa da rua que não dava para passar carro. Mas, né, como eu tinha saído da rota que o aplicativo estava mandando, eu falei, vou colocar essa justificativa aqui, que foi o que aconteceu. Cancelei a corrida e tal, mas eu mesma depois parei e falei assim, essa corrida aqui foi um descuido meu ter aceitado. Porque Juntos é uma corrida que eu vou falar pra você o seguinte, eu fico dividida, tá? Eu, Luana, já fiz corrida de Juntos que eu gostei, financeiramente valeu muito a pena, em 1 hora que eu ganhei o que eu precisaria de 2 horas para ganhar. Isso já aconteceu em algumas corridas, então não tenho do que reclamar. Foram dias que eu peguei 4 passageiros, né? Demorou para fazer a corrida, mas financeiramente valeu a pena, não tenho o que reclamar. E ainda teve um desses dias que essas corridas aí foram naqueles dias que tem aquelas corridas de sequência, que eu não sei se isso é válido para outros lugares do Brasil, mas aqui em São Paulo tem uma corrida, a cada 3 corridas que você faz, você tem um adicional, né? E era um dia que o valor adicional era um valor alto, eu não me recordo bem, que essa corrida aí já faz um tempo já, mas era tipo essa coisa de 18, 20 reais o valor adicional. Então eu acabei fazendo, que aconteceu, né? Em uma corrida eu peguei 4 passageiros, então em uma corrida eu ganhei a corrida, ganhei os 18 reais e já abri uma segunda, na verdade era a terceira, porque eu já tinha feito 3, fiz mais 3 e antes das 7 horas, que é a hora limite, eu consegui abrir mais uma sequência de corrida, que aí já ficou ali e eu fechei, então eu consegui ganhar 3 vezes aquela bonificação, e ainda a corrida financeiramente valeu a pena, né? Então, assim, essa experiência do Uber Juntos valeram a pena, mas já tive experiências que passageiro reclamou porque achou que o aplicativo fez uma rota que não foi legal, achou que ele tinha que ter desembarcado primeiro e não o outro, situações que o aplicativo tinha acabado de embarcar um passageiro aqui, eu já tinha feito a volta na Marginal, pego um trânsito, já estava subindo em direção ali a Consolação ali para aqueles lados.
e o aplicativo colocou outro passageiro para embarcar, e quando eu fui ver, eu ia voltar praticamente um quarteirão de onde eu tinha embarcado outro. Resumindo, eu tive que voltar na marginal de novo para depois subir. Só para embarcar passageiro foram 40 minutos, porque a marginal estava com trânsito. Então, assim, eu já tive experiências assim que foram muito boas com Juntos e muito ruins. Então de verdade mesmo, eu fico dividida quando entra Juntos, né? Aceito, não aceito, aceito, não aceito. Só que esse dia aí, o fato de estar chovendo e a pessoa pedir Uber Juntos e ficar pressionando, é fato que é o seguinte: são pessoas que não pegam o aplicativo, elas pegam o ônibus, aí como tá chovendo, ela resolve pegar o aplicativo. O Juntos é mais barato, aí ela resolve pegar o Juntos. Só que ela quer que você faça uma corrida para ela Juntos como se fosse X. E aí você já começa a perceber que tipo assim, esse passageiro, na hora que entrar dentro do carro, vai ser aquele passageiro que vai encheu o saco. Então, antes que isso aconteça, eu já cancelei, já falei, não vou fazer esse tipo de corrida. Mas depois eu mesma falei pra mim, eu descuidei porque eu não prestei atenção na avaliação. O que acontece? Luana, eu tenho o seguinte critério. Eu não costumo, tá bom? Não vou falar que eu nunca faço isso, porque às vezes eu faço. Eu ainda assim, mesmo tendo esse critério, de vez em quando eu falo aquela coisa, né? Vamos lá, vamos ver no que vai dar. Mas eu não costumo pegar passageiro com nota menor que 4,70. Luana, tenho esse perfil, tá? Eu acho assim, eu sei que a Uber, ela tem um critério dela de avaliação mínima que o motorista tem que ter para continuar trabalhando. Quando o motorista passa dessa avaliação mínima, o motorista entra numa zona de avaliação para a Uber decidir se ele vai ficar ou não, continuar trabalhando ou não com o aplicativo, né? Motoristas que ultrapassam ali uma média ali, se ele não recupera a avaliação dele para subir de novo, ele é excluído ou bloqueado da plataforma. Eu não sei bem como que funciona. Eu sei que eu assisti um vídeo do Marlon, ele tem canal aqui no YouTube, né? Marlon Uber Marlon, alguma coisa assim, eu não lembro o nome do canal dele, mas o canal dele é grande aqui no YouTube, é só procurar. Eu vi num vídeo dele ele falando essa questão sobre avaliação de motorista, né? Que quando chega muito baixo, para tomar cuidado, que isso aí você pode ser desligado da plataforma. Então, assim como a Uber faz esse critério de motorista com avaliação muito baixa, ela não quer que trabalhe, passageiro com avaliação muito baixa, não quero que entre no meu carro. Eu faço esse critério, só que eu procuro fazer um critério justo, né? Quando eu vou avaliar também o passageiro, eu procuro avaliar de uma forma justa. Eu já conversei com alguns motoristas que às vezes a gente fala dessa questão de avaliação, eu não concordo com o critério que eles usam. Eu acho até que isso aí é assunto para um próximo vídeo. Quais os critérios que a gente pode usar para avaliar passageiro? Tem alguns critérios que eles não são justos, sabe? Eu já vi motorista falar para mim assim, eu não gosto de passageiro fica quieto dentro do carro, assim, é uma sensação ruim, é uma sensação que a pessoa não gosta. Então, se o passageiro não fala um A dentro do carro, ele não dá nota 5 estrelas, ele dá nota 4. Eu não acho isso justo, porque a pessoa pode simplesmente não estar bem, tá com dor, ou tá quietinha no canto dela, não quer falar, ela entra dentro do carro, dá bom dia, boa tarde, boa noite, no final ela dá bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, e sai do carro. Sabe, eu particularmente, eu até gosto de corridas assim. Conversar é legal, mas corridas assim não são de outro mundo. Agora, avaliar um passageiro simplesmente porque, só porque o passageiro tá quieto, você dá nota 4 estrelas. Luana, não concordo com isso, tá? Se você, de repente, tem uma opinião diferente, pode deixar aqui nos comentários. Mas, o que acontece? Tem os critérios mínimos que a gente tem que avaliar sim. Eu já tive passageiro que bateu a porta do carro. Eu já tive passageiro que entrou dentro do carro, ele foi falar no telefone, mas ele falava cada palavrão no telefone, que eu falei, gente, tem algumas palavras, né, que não são mais nem consideradas palavrão, fazem parte do vocabulário. Só que tem outras que elas são assim, esdrúxulo demais. É um negócio que você fala, gente, você chega a ser constrangedor, sabe? E a pessoa não tá nem aí que você tá ali dentro do carro, né? Então eu particularmente eu acho isso falta de educação, né? Até um certo nível, beleza, passou dali, você fala, é complicado, sabe? Então a pessoa não tá respeitando o meu espaço, porque eu também tô aqui dentro, né? Já tive situação de passageiro que eu não fiz nada e o passageiro tava me tratando mal. Também não tenho nada a ver com isso. Eu tô tratando educadamente, é o mínimo que a pessoa tem que fazer. Então, existem alguns critérios que eu uso para avaliar passageiro, tá? Passageiro que coloca endereço errado e acha que eu tenho responsabilidade de saber, enfim.
uma série de situações. Então, existem alguns critérios, mas a gente tem que tomar cuidado. Só que o passageiro que tem avaliação baixa é porque ele já recebeu várias avaliações de outros motoristas baixas. A questão pode até ser que no meio do caminho alguma avaliação possa ter sido assim, essa avaliação aqui eu, por exemplo, teria avaliado de outra forma, beleza. Mas a questão pode prestar atenção nos passageiros. Quanto mais baixa vai ficando a avaliação, é só você prestar atenção. Você vai vendo que quando o passageiro está dentro do carro, você mesmo percebe. Você fala assim, eu já entendi porque esse passageiro tem avaliação baixa. Você vai identificar o que acontece para o passageiro ter avaliação baixa. Às vezes é o local onde ele mora, que é um local que é perigoso, é uma região ruim, né? Passageiro, só que esse passageiro folgado, enfim, tem 1 milhão de situações. Então, eu queria deixar esse vídeo aqui para falar um erro que eu cometi, deixar um exemplo para você não cometer esse erro. Se você é novo, começa a ter esses critérios aí de decidir qual é o mínimo de avaliação que você aceita de passageiro, para você mesmo não ter problema, não se prejudicar e nem a sua própria avaliação, né? Porque esses passageiros, eles vão descer do carro e vão também te avaliar. Então, se o passageiro já é um cara que não tá nem aí, né, uma pessoa que não tá nem aí, ele vai arrebentar com a tua nota. Então, toma cuidado com isso, tá? E você que já é motorista e já tem uma certa experiência aí nesse ramo aqui, não descuida, tá bom? Porque senão a gente pode entrar em situações bem chatas que eu nunca tive situação que eu precisei pedir para o passageiro descer do carro. Por situações, mas eu já ouvi cada história que eu falo, eu de verdade eu oro, falo, Deus, não deixa eu passar por situação assim, sabe, porque deve ser muito desagradável, tá bom? Se você quiser deixar uma experiência sua, deixa aqui nos comentários. Se quiser falar comigo também, meu e-mail tá aqui na descrição, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve para você acompanhar os próximos vídeos. Aqui eu compartilho experiências, né, e falo sobre essa questão de como ganhar uma renda extra como motorista de aplicativo, tá bom? Vou ficando por aqui, beijo, até a próxima aí, bora prosperar, Brasil! Até mais, tchau, tchau!